Verdadeiro ou falso? Que a faixa da direita deverá ser destinada a veículos lentos e de maior porte. Verdadeiro. Verdadeiro. Ah, professor, eu tenho um Porsche, um carro veloz, mas eu estou devagar, eu não posso na esquerda? Não pode na esquerda, porque a faixa da esquerda é só para ultrapassagem de veículos com maior velocidade. Ou quando o condutor tem a intenção de, num cruzamento próximo, virar à esquerda. Será que é sempre proibido ultrapassar pela direita? As ultrapassagens deverão ser feitas pela esquerda. Isso. Agora, será que é sempre proibido ultrapassar pela direita? Sempre, cuidado com essa palavra, sempre não. Em qual situação é permitido ultrapassar pela direita? Vamos aqui, vou dar as costas, licença aqui, ó. Faz de conta que estamos indo nesse sentido, né? Eu estou de carro na frente dos senhores e vocês estão vindo de carro, de moto, de caminhão. Se o condutor à frente, nesse caso eu, estiver sinalizando que vou entrar no cruzamento próximo à esquerda, se tiver espaço suficiente pela direita, essa é a única situação que é permitido ultrapassar pela direita. A ultrapassagem deverá ser feita pela faixa da esquerda, mas quando o condutor à nossa frente indica com a luz indicadora de direção, pisca do carro, a intenção de virar à esquerda, nós podemos ultrapassar pela faixa da direita sem problema nenhum, não é infração de trânsito. Então, qual é a primeira regra de circulação? Que o trânsito de veículos deverá ser feito pelo lado direito. E a segunda regra de circulação, alguém pode ler, por favor? Professor, licença, a página do Detran está aberta por nós. Ah, tá bom. Obrigado pelo feedback. Para você que está vendo este vídeo agora, estamos aqui na aula presencial e na aula remota. Aula online. É que eu tinha desligado a minha câmera aqui. Voltando. Aí. Continuando aqui. Qual é a segunda regra de circulação? Alguém leu lá para nós, por favor? O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições do local da circulação do veículo e as condições climáticas. A segunda regra de circulação no Brasil, que todo condutor deverá guardar distância lateral e frontal. Atenção, pessoal, eu sei que os senhores estão cansados. Quem está cansado aí? Trabalhou de manhã, trabalhou à tarde, agora estamos aqui à noite, né? Também trabalhei o dia inteiro, graças a Deus, né? Nós temos o nosso trabalho, daqui a pouquinho a gente vai chegar para aquele descanso merecido. Então, a primeira regra de circulação, chamando os senhores aqui que estão cansados para a aula. A segunda regra de circulação é que todo condutor deverá guardar distância. A lateral, questão de prova, a lateral é de no mínimo 1,5 m. Qual é a distância lateral para ultrapassar um ciclista? 1,5 m. Qual é a distância lateral para ultrapassar um automóvel? 1,5 m. Qual é a distância lateral para passar ao lado de um caminhão estacionado? 1,5 m. No mínimo 1,5 m. Qual é a distância lateral para passar ao lado de uma caçamba de lixo da prefeitura? No mínimo 1,5 m lateral. Não é só do ciclista. Mas tem algumas situações que cabe o bom senso, não é verdade? Imagina, você está numa distância de 1,5 m de um caminhão. Só que esse caminhão tem um container solto. Você está vendo que o container está solto ali em cima da carroceria. É no mínimo 1,5 m lateral. Mas nesse caso, se ficar 1,5 m, pode ser esmagado pelo container. Então, bom senso. A legislação diz 1,5 m. Mas, né, em algumas situações um pouquinho mais longe. Agora, qual é a distância frontal? Eu vou explicar aqui, ó, pessoal. Nós temos em direção defensiva essa explicação. A distância frontal, ela é contada em tempo, relógio. Quando a pista estiver molhada, a distância que devemos guardar do veículo da frente é de 4 segundos. Quando a pista estiver molhada, a distância frontal, 4 segundos. Se a pista estiver seca, 2 segundos. Como isso funciona?
Essa regra, ela funciona para veículos de até 6 metros, numa velocidade de 60 a 80 km por hora. Se na frente tiver um veículo longo, como um caminhão, essa distância dobra, 4 segundos, pode contar 4 segundos. Agora, se na frente tiver indo um veículo de passeio, né, pista molhada, 4 segundos, pista seca, 2 segundos. Como funciona? Para você que está vendo esse vídeo agora, para o pessoal que está aqui na sala de aula. Então vamos imaginar que estamos em uma via a 60 km por hora. Aí à nossa frente tem um veículo, indo no mesmo sentido à nossa frente. Aí na margem da pista você tem que procurar um ponto de referência fixo. Como se fosse, por exemplo, uma placa de sinalização, um semáforo, uma residência, uma ponte, uma árvore. Faz de conta que tem uma árvore ali e o veículo à nossa frente passou ao lado da árvore, a 60 km por hora. Pessoal, essa regra é para você saber se está numa distância segura do da frente. É aquela distância onde ele parar, vai dar tempo de você dominar, sem colidir com a traseira desse veículo. Então, quando o veículo à nossa frente passar ao lado desse ponto de referência, a 60 a 80 km por hora, ao lado da árvore, a gente começa contando pausadamente. 2 segundos. 50, 51, 52. Terminamos a contagem, os veículos em movimento. Terminamos a contagem antes do nosso veículo passar ao lado do ponto de referência árvore, significa que estamos a uma distância segura. Se o condutor à frente parar bruscamente, por uma falha mecânica, ou por uma justa causa, uma criança atravessou na frente do carro dele, e ele teve que parar, a gente consegue dominar sem colidir com a traseira desse veículo. Agora olha aqui, ó. Pista seca, hein? Para saber se está numa distância de segmento segura. Passou ao lado do ponto de referência a árvore o veículo lá na frente. Aí você começa a contagem daqui, ó. 50, 51, 52. Terminou a contagem depois que o carro passou ao lado do ponto de referência à árvore, significa que o condutor de trás, nós nesse caso, estamos muito próximo da frente. Tem que utilizar o freio. O condutor que anda muito colado no veículo da frente, se o condutor à frente tiver que parar bruscamente, diga-se de passagem, que 99,9% das colisões traseiras, a culpa é de quem bate atrás. O condutor que anda muito colado da frente, ele tem 3 opções. O condutor lá parou, desviar para a esquerda e bater de frente com um caminhão, com um carro, com uma moto, né? Ou está vindo lá, o condutor da frente parou bruscamente, desviar para a direita, para o guarda-reio, acostamento, se for na cidade, em carros estacionados, bater numa árvore, atropelar pedestre na calçada, no passeio. Terceira opção, para quem anda muito colado no da frente, colidir com a traseira que segue, né, do veículo que segue à frente. Essa é a distância com a pista seca. Agora com a pista molhada. Por que com a pista molhada dobra a contagem? Porque o veículo não para da mesma forma quando a pista está seca. Pista molhada, chovendo, neblina, reação. O veículo à nossa frente passou ao lado do ponto de referência árvore. 50, 51, 52, 53, 54. Terminou a contagem antes de passar ao lado do ponto de referência, significa que está a uma distância segura. Agora, terminou a contagem, 53, 54. Depois do ponto de referência, significa que está muito próximo. Gostaria de saber se todos os senhores entenderam a segunda regra de circulação, a distância frontal. Entenderam a distância frontal? Sim ou não? Sim, a distância frontal. Uma questão possível de cair na prova. Atenção, pessoal de casa. Verdadeiro ou falso? Depois dessa explicação que tivemos aqui, ó. Verdadeiro ou falso? Sempre será utilizado a regra de 2 segundos
para o condutor saber se está numa distância segura do da frente. Verdadeiro ou falso? Falso. Não é sempre 2 segundos. Por quê? Pista molhada, chuva, neblina, cerração, 4 segundos. Agora eu vou falar sobre outro assunto. Todos entenderam então a primeira regra? Qual é a primeira regra? Que todo veículo deverá transitar pelo lado direito, admitindo algumas exceções devidamente sinalizadas, a faixa da esquerda para ultrapassagem ou quando tem a intenção de virar próximo à esquerda. A segunda regra de circulação, que todo condutor deverá guardar distância lateral de no mínimo 1,5 m e frontal 2 segundos pista molhada, 2 segundos pista seca, 4 segundos pista molhada.